Olá, sou o professor Luiz, aqui do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos resolver uma questão que envolve MMC e MDC. Seja A 120 e B 160. X igual ao MMC de AB e Y igual ao MDC de AB. Então, o valor de X mais Y temos as opções letra A 160, letra B 480, letra C 500 ou letra D 520. Então, nós temos o seguinte, foi dado dois números A e B e chamou X o MMC de AB, desses números aqui, ó. Então, MMC é mínimo múltiplo comum, de 120 e de 160. E chamou Y de MDC, que é maior divisor comum, é o máximo divisor comum de 120 e 160. Aí ele quer saber exatamente qual é o valor da soma do MMC desses dois números somado com o MDC, ou seja, o máximo divisor comum desses dois números. Então, vamos à resolução. Para resolvermos este probleminha, vamos considerar A sendo 120, B 160. O X vai ser o MMC de AB e o Y vai ser o MDC de AB. Existe uma relação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois números, tá? Esta relação é dada por essa expressão aí, ó. Então, o MDC multiplicado pelo MMC de dois números dados vai ser igual ao produto desses dois números. Isso aí, essa propriedade vai facilitar bastante, porque aqui no nosso exercício, eu teria que calcular o MMC de 120 e de 160 e depois calcular o MDC de 120 e 160 para depois somar esses dois resultados, que ele quer a soma de X com Y, tá? Porém, se eu conheço o MMC ou o MDC, conhecendo um dos dois, é possível encontrar o outro através dessa relação, tá? Então, basta calcular um dos dois. Nós vamos escolher para calcular o máximo divisor comum, porque este valor é mais fácil de ser encontrado. Eu vou explicar por quê para vocês, tá? Então, é o seguinte. Nós vamos pegar aí, ó, o máximo divisor comum. MDC é maior divisor comum, tá? De 120 e 160. Então, o que nós estamos procurando? Eu estou procurando o maior número possível que divide 120 e 160 ao mesmo tempo, tá? Eu poderia fazer, existe uma técnica, tá? Eu poderia fatorar esses números e usar aquela regrinha da fatoração. Poderia ser por fatoração, poderia também colocar o parecido com o jogo da velha, mas aqui não é necessário, tá? Não é necessário. Observe, se os dois números terminam em zero, esses números são múltiplos de 10, tá? Ó, 120 termina em zero e 160 termina em zero. Então, esses números são divisores de zero, são divisores de zero. Então, 120 é múltiplo de 10 e 160 é múltiplo de 10. Então, por exemplo, se você escolher 10 para dividir 120 e 10 para dividir 160, vai dar certinho. Porém, 10 não é o maior divisor. Aí vamos dobrar esse valor, vamos para 20 agora. 120 dá para dividir por 20? Dá. 160 dá para dividir por 20? Também dá, tá? Porque todo número par aí, ó, no caso aí 12 e 16 são números pares, dá para dividir por 2. Como termina em zero, então vai ter que dar para dividir por 20. Dá por 10, mas não é o maior. Dá por 20, mas não é o maior. Por 30, vamos lá. 120 é divisível por 30, ó, 12 dividido por 3. 12 é divisível por 3. Mas 16 não é divisível por 3. Então, 120 dá por 30, mas 160 não dá. Agora vamos para o 40.
40. 120 dá para dividir por 40? Dá, porque 12 dá para dividir por 4. 160 dá para dividir por 40? Dá, porque 16 é múltiplo de 4. Ó. 4 vezes 4, 16. Então, esse número, o maior divisor só pode ser o 40. Se você escolher o 50, ó, 50 não é divisor de 120 nem de 160. Se você escolher o 60, 120 dá para dividir por 60, mas 160 não dá. Então, 70, 80 já divide o 160, mas não divide o 120. Então, o maior número é o 40. Então, 40 é o máximo divisor comum. Aí eu vou colocar esse 40 lá naquela continha aqui em cima, ó, que é o MDC. Então, eu vou pegar o MMC, que eu não conheço, vou multiplicá-lo por 40, que eu acabei de encontrar, que é o máximo divisor comum. Acabei de encontrar isso aqui, ó. Isso aqui é 40. E vou igualar isso a quanto? Vou igualar o produto de A vezes B. Quem é A? 120 e B é 160. Então, multiplica aí, ó. 120 por 160. Então, o MMC vai ser igual a 120 multiplicado por 160. E observe, o 40 que está multiplicando vai passar para cá dividindo esse produto. Essa divisão é muito fácil de ser calculada, ó. 16 dá por 4, então eu vou dividir 160 por 40. Então, dá 4. Isso aí dá 4, tá? Corta um 0 com 0, 16 dividido por 4 é 4. Então, o MMC vai ser 120 multiplicado por essa divisão aqui que deu 4, tá? 120 vezes 4. 120 vezes 4, ó, 12 vezes 4 é 48, então vai dar 480. Então, encontrei aqui, ó. Encontrei o MMC, tá? Sem precisar de fazer a fatoração. Essa formulazinha aqui, ela é fundamental que você saiba, tá? Bom, o que ele quer agora é que somamos o valor do MMC com MDC. Então, nós vamos somar o X com o Y, tá? Já coloquei aqui, ó, X mais Y. Acabei de achar o MMC, que é 480, que ele quer que eu some, que é o X. E vou somar com 40, que é o Y, que é o MDC. 480 somado com 40 dá 520. Tá aí a resolução, tá? De uma forma fácil, aplicando essa formulazinha. É claro, se você quiser fazer por fatoração, fique à sua disposição. Mas aqui, ó, você vai ganhar muito tempo, tá? Eu demorei um pouquinho porque eu estou explicando, tá? Cada detalhe. Então, a resposta é 520. Você vem aqui, ó, e marca letra D de dedicados e aprendemos esta lição. Aguardo vocês numa próxima aula. Não esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você receba as notificações das próximas aulas. Até mais!